agradecer de todo o coração o convite que nos foi feito. A pastora Rosângela, né, esteve na nossa igreja fazendo esse convite. E eu tenho o costume, quando eu estou recebendo um convite, eu pergunto logo ao papai, né? E naquele mesmo momento ele me respondeu que eu deveria vir. E aqui nós estamos, para a glória de Deus. Nós fazemos parte da primeira igreja batista de Vieira Fazenda. Nós temos a nossa bispa Ivonice Ferreira Moraes, nosso pastor presidente, que é o pastor Wagner Faria da Costa. E pela misericórdia eu sou a segunda, né? Ali, a nossa igreja é uma igreja missionária. E por isso que a pastora Rosângela nos convidou nessa noite, né? Nós temos vários campos missionários pelo Brasil, afora. E também ali nos Estados Unidos também. Temos pessoas em Angola, angolanos adotados. E, queridos, é uma honra servir a essa igreja nesse dia. E nós vamos orar. A gente está vendo uma guerra muito travada nesse lugar. E nós precisamos nos posicionar como guerreiros do Senhor. E eu gostaria de orar com a igreja nessa hora. Tá bom? Vamos ficar de pé? Quem deseja agora guerrear comigo? Amém. Espírito Santo de Deus, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o leão da tribo de Judá. Ó Deus, em nome de Jesus, eu chamo agora a existência aquilo que não existe. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que os anjos do Senhor, exército de Manaís, circule a igreja agora. E entre em guerra por nós. E nos proteja nesse lugar. Toda obra preparada, Senhor amado, pelo inferno, para neutralizar a obra do Senhor nesse lugar, caia por terra agora em nome de Jesus. Todo inimigo de Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. E dou uma ordem, sai em nome de Jesus para o abismo sem retorno, em nome de Jesus. E oro a Deus para que o poder do Altíssimo nos envolva, nos guarde. Nós queremos estar, ó Deus, nos esconderijos do Altíssimo nessa hora, aonde, ó Deus, a sombra do Onipotente nos cobrirá, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, esconda-nos debaixo das tuas asas, pois a tua palavra diz que nesse lugar nós estaremos seguros. Então, Deus, esconda-nos nessa noite, esconda a nossa família, esconda, Senhor, em nome de Jesus, a tua igreja, e nos concede vitória. Senhor amado, tudo aquilo que o Senhor planejou para essa noite vai acontecer, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. Então, Pai de amor, nós chamamos ao Senhor em nome de Jesus e dizemos, ó Deus, que toda honra, que toda glória, todo louvor pertence a Ti. Que todo homem diminua nesse lugar, que nós possamos descer a nossa estatura, que é de pó e cinza, para que o Senhor venha aparecer, para que o nome dele venha a ser engrandecido. Em nome de Jesus, que eu diminua, que eu me veja, ó Deus, como eu sou, pó e cinza. É isso que eu sou, pó da terra. Então, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, reconheço que Tu és Deus soberano, poderoso. Faz o Teu querer nesse lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Amém? Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Santo é o teu nome. Você pode se assentar, queridos. Glória a Deus. O tema dessa conferência é o poder da oração, né? E nós louvamos a Deus por isso, pelo poder da oração. O Senhor nos deu a graça e o privilégio de servir na casa dele como pastor, assim. Mas o Senhor me deu a graça também de ser ministra de louvor. O Senhor me deu a graça de ministrar cura interior, intercessão. O Senhor me deu a graça de trabalhar com esses talentos na casa dele. E nessa noite, eu não sei qual é o rumo que ele vai dar, mas eu sei que ele não me trouxe aqui à toa. Aleluia. E eu quero deixar a igreja em liberdade, devido à hora, tá? Fique em liberdade. Se tiver que sair, eu não vou ficar chateada não, tá bom? Mas eu vou, se vocês me permitirem, eu vou tentar passar aquilo que Deus me deu essa noite. Amém? Nós estamos falando de oração, o poder da oração. E desde muito cedo, queridos, eu comecei a aprender a orar. A minha mãe, eu sou filha dessa terra. Hoje eu moro na Pavuna, mas continuo pastoreando essa terra. Eu nasci aqui, eu tenho 55 anos de idade. Eu tenho um filho já com 26 anos de idade. O único filho que o Senhor me concedeu, que também serve ao Senhor comigo ali na primeira igreja batista. E eu louvo a Deus que eu tive uma mãe que me cobriu e me ensinou a orar. Dona Arlete, né? Conheceu, né? Ela era uma mulher simples como nós somos. Falava pouco, mas acertada. Que mulher brava para guerrear pelos seus filhos. Eu sou irmã de mais 3 irmãos, somos 4 no total. Na verdade nascemos em 5, mas o Senhor levou um dos nossos irmãos ainda bebê. E lá em casa nós somos 4 irmãos, né? Antigamente o povo gostava de rimar nomes, né? Então lá em casa é Selma e Thelma, Gelson, Celso e Rogério. Olha que coisa linda, tudo rimando assim, né? Mas o Celso partiu para o Senhor muito cedo e ficou o Gelson e Rogério, a Selma, que sou eu, e a Thelma. Eu sou a terceira lá de casa, né? Sou a terceira filha. Então eu sou a filha do meio. Eu sou a filha do meio. Depois vem o Rogério e também vem a Thelma. Queridos, como eu disse, sou filha dessa terra. E nasci e me criei aqui. A minha mãe é uma mulher de oração. Muitas das vezes eu acordava com a mão dela na minha cabeça, na cabeça dos meus irmãos pela madrugada. Minha mãe sempre orando. Então eu aprendi desde muito cedo o poder da oração. Porque os meus irmãos se envolveram com o tráfico. Meus irmãos se envolveram com essa terra, com os frutos dessa terra. Eu me casei com 23 anos, com 25 anos meu esposo entrou para o tráfico. E nós tínhamos uma vizinha que dizia assim para minha mãe: você se preocupa muito com os seus filhos, deixa eles para lá. É assim que eu faço com os meus. Eu deixo para lá, a vida que eles escolherem é essa daí. E a mãe olhava para ela assim e falava assim: olha só, Deus não me deu filho para capeta nenhum carregar. Eu vou lutar por eles até o fim. Sabe o que aconteceu? 3 usuários de droga dentro de casa, que eram o Gelson, Rogério e Thelma. 3 usuários de drogas. E para você ter ideia, a minha irmã era a pior de todas, porque ela se envolveu com vários tipos de drogas, com prostituição, criada no evangelho, se voltou para feitiçaria. Então ela dava mais trabalho para a gente. Mas a minha mãe nunca desistiu de orar.
Eu comecei a entender o propósito da oração quando eu me casei e quando meu marido entrou para o tráfico. Aí eu comecei a entender a dor que a minha mãe passava e eu comecei a aprender a orar. Até então a minha vida em oração era uma vidinha mediana. E Deus tem falado comigo nesses dias que já não quer mais que eu ande no nível que eu estou, mas que eu preciso ultrapassar esse nível. Sabe o que é, irmãos? Esse mundo está tão contaminado que o povo de Deus ou se santifica ou morre nesse mundo. Mas nós precisamos nos santificar. Nós precisamos buscar a presença de Deus. Nós precisamos orar. Se você ora, continua orando. Mas se você não ora, ore, porque a coisa está feia. Aleluia. E tem gente que fala para mim assim: pastora, não adianta orar. Não adianta orar porque a palavra de Deus já diz que a coisa só vai se complicar. Mas quando você começa a estudar um pouquinho a palavra de Deus, você descobre um versículo na palavra de Deus que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus pecados e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A promessa da terra passa por nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode mudar o mundo, sim. Aleluia. A igreja tem poder para mudar o mundo. E o poder está no joelho, o poder está nas orações, o poder está na reconciliação com Deus, o poder está na submissão a Deus. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Se nós fizermos isso, a nossa terra, nós fizemos um ato profético aqui. E eu quero ir mais além. Eu sou uma pessoa que eu tenho um olhar para tudo, eu vejo um profético. Quando as crianças dançavam junto, eu também vejo profético. Eu vejo uma geração nova se levantando, sendo renovada por Deus. E quando a jovem caía aqui, eu via a nação que estava deitada, o Senhor levantando para um domínio sobrenatural. É isso que eu profetizo sobre a sua vida. A cura de Deus em nome de Jesus. Assim como há cura para a nação, a cura de Deus para nós. Tudo eu vejo Deus fazendo. Eu fico quietinho assim, é meu jeito, mas eu observo demais. E eu aprendi que na casa do Senhor, se eu ficar pulando muito, me saracuteando demais, eu não vou enxergar o que Deus quer que eu enxergue. Então eu paro e observo. É assim que eu aprendi a guerrear as batalhas espirituais. Não critico, eu também gosto de pular no poder, eu também sou dessas. Mas tem hora que eu fico paradinho, só observando o que Deus quer que eu faça. E aí, oração é um diálogo com o Pai, é maturidade. Deixa eu terminar. Minha mãe, a velha orava. Sabe o que aconteceu? Com as orações dela, foram ouvidas. Sabe quem são os filhos dessa mulher? Esses 4 que davam trabalho para ela, pra caramba. Eu fui a primeira a ser consagrada ao ministério pastoral. E ela teve o privilégio de subir ao altar comigo. Há 18 anos atrás, ela subiu ao altar e levantou a mão para me consagrar ao ministério pastoral. Depois, 3 anos depois, ela sobe ao altar novamente para consagrar o filho mais velho, Gelson, ao ministério pastoral. Aquele que era viciado nesse jacarezinho, vivia bebendo, cheirando cocaína, hoje é pastor de uma das nossas igrejas no campo missionário, lá em Mato Grosso do Sul. O Rogério também era levado à beça, assaltava, fumava maconha, cheirava cocaína. Mas hoje ele é presbítero. Ele era da Assembleia de Deus, mas hoje ele está servindo a Deus conosco aqui na primeira igreja batista de Ira Fazenda. E a Thelma também entregou a vida dela para Jesus. A minha mãe, no dia que estava me consagrando, ela também assistiu o batismo da minha irmã. Queridos, sabe o que eu vim dizer para você? Vale a pena orar. Vale a pena orar. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Não desanime. Sabe, queridos, eu oro pela minha família.
E às vezes eu chego lá no quintal da minha família, eu vejo meus primos homossexuais, eu vejo minha sobrinha homossexual, eu vejo a coisa toda esquisita, toda contorcida. E eu chego para essa minha sobrinha, e ela chega para mim: benção, tia. Eu falei: Deus te abençoe, princesa. Eu profetizo sobre a vida dela. Eu digo para ela: Tutu, você vai ser uma grande missionária. Eu chego lá no quintal, eu vejo meus primos tudo desmunhecando, servindo a outros deuses. E eu digo para eles: um dia nós vamos fazer um culto aqui no quintal, e vocês vão dar testemunho. Sabe por quê, queridos? Que meus irmãos eram daquele que bebiam com ele, comiam com eles. Agora nós entramos lá e oramos e profetizamos, e a coisa acontece. Aleluia. Quem disse que Deus não faz? Deus continua sendo Deus. Aleluia. Então, oração, eu quero falar hoje sobre oração como arma defensiva e arma também de ataque. Aleluia. Ofensiva e defensiva, se você preferir. E eu quero falar sobre algumas armas espirituais que nós podemos nos utilizar em nossas orações. E eu gostaria de ler com você a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, de 10 a 20. É um texto bastante conhecido, que fala sobre a armadura de Efésios. E diz assim, eu vou ler para a gente andar mais rápido: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda, só de algumas armaduras. O que diz a palavra? De toda, ou seja, do capacete até a sandália, nós precisamos nos revestir desta armadura, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, ou seja, não é contra a sua família, não é contra seu marido, não é contra seus filhos, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade e nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na pregação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por mim, Paulo diz: ore por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Rapidamente, eu quero só dar uma pincelada na armadura de Efésios, para que você possa entender o que é isso. Muitas das vezes nós pregamos sobre a armadura de Efésios, mas nós não temos noção do que é que Paulo estava querendo nos transmitir. E eu quero falar para você o seguinte, que essa armadura, ela existe, ela é palpável. Muitas das vezes nós ministramos em encontro com Deus, retiro de vida vitoriosa, né, que nós chamamos. E quando nós ministramos a armadura de Efésios, alguns irmãos dão testemunho acerca de sentiram cinturão sendo colocado na cintura, outros sentem o peso da armadura, sente o peso do escudo. Coisas assim extraordinárias acontecem, porque o reino espiritual, ele funciona tanto quanto o reino físico. Quando nós falamos de uma batalha espiritual, nós estamos dizendo que tem tiro para lá, tem tiro para cá, tem espadada para lá, tem espadada para cá. E nós precisamos nos alinhar com o céu, nós precisamos nos revestir dessa armadura e ficar firmes, ou seja, posição de guerra. E quando Paulo está falando dessa armadura, ele fala o seguinte:
versículo 13: tomai toda a armadura. 14 ele diz: estai pois firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. O cinturão da verdade, queridos, ele protege essa geração baixa, essa parte baixa. Ele fala sobre proteger a próxima geração. E a gente protege a próxima geração com o cinturão. Além do cinturão, ele tinha um protetor das genitálias. E esse protetor, ele tinha algo de bronze ou algo de ferro, que quando os inimigos estavam chegando, o povo de Deus pegava, ou os soldados, né, de Efésios, eles pegavam e começavam com a sua espada, ele batia no cinturão, e aquelas partes de cobre ou de ferro, elas começavam a emitir som. E esse som, imagina milhares e milhares de soldados fazendo o mesmo som. Ele estava dizendo para o inimigo: você está vindo, mas eu estou indo contra você. Então quando você pega o seu cinturão e começa a utilizar e começa a bater, você está dizendo para o inimigo: eu estou indo contra você. Faça o barulho que quiser, porque o meu é maior, porque o meu Deus é maior. E quando fala da proteção dessa parte, fala de proteger a próxima geração, órgãos genitais femininos ou masculinos. Isso fala de proteger a próxima geração com a verdade. Quantos vão se comprometer com isso em nome de Jesus? Então, em nome de Jesus, faça um ato profético e coloque o seu cinturão, porque você vai proteger a próxima geração com a verdade em nome de Jesus. Aleluia. E ele continua: vestir a couraça da justiça. A couraça, ela protege tanto as costas quanto a frente. A couraça da justiça, a justiça de Deus, ela é cantada pelos profetas, ela é cantada por nós. Quando nós ouvimos os louvores, nós estamos cantando a justiça de Deus. Nós estamos aqui ministrando a justiça de Deus. Nós estamos dizendo: existe um Deus todo poderoso que recebe a glória, que recebe a honra, que recebe o louvor, e esse Deus virá. Nós estamos falando da justiça de Deus. E quando nós falamos da couraça, essa proteção começa a proteger a justiça de Deus. Vamos lá rapidinho, eu tenho que correr. Presta atenção, aqui em cima, o que você tem? Do seu lado esquerdo? Coração. A palavra de Deus diz que Deus está sentado aonde? No alto e sublime trono. Ou seja, Deus está onde? No seu coração. Beleza. As costelas, qual é a posição que as costelas estão? Elas estão curvadas. Elas estão dessa forma. Isso fala de quê? Oração. Quantas costelas são que nós temos? Vocês sabem? 24. Apocalipse, ele fala que nós temos diante de Deus quantos anciões? Eles vão fazendo o quê? Curvados, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Vamos lá, continua. Pulmão fala de quê? O Espírito Santo está dentro de nós. Isso fala da justiça de Deus. Isso fala do poder do Espírito Santo que habita em nós. Vamos lá. Para nós ocidentais, o coração é o órgão mais importante. Mas para o povo do outro lado, para ele é o rim. Então Deus não deixa ninguém de fora. Se o coração dele é o rim, está lá também adorando a Deus. Tá beleza? Mas vamos lá. As costelas, ela protege tudo isso. Não protege? Não protege? Quando alguém bate em você, primeiro bate na sua costela. Quem é que protege a adoração então? A oração. A oração protege a adoração que está dentro de você. Vamos lá. Falando ainda de adoração, que as costelas estão protegendo. Tudo aqui está sendo protegido. A justiça de Deus sendo protegida. Presta atenção. Jesus está sentado no alto e sublime trono. A Bíblia diz que os anciões e todos nós adoramos Ele 24 horas por dia. Você sabia que nesse momento existe um som que você não consegue captar, mas que todos nós estamos emitindo ao mesmo tempo, e que está adorando a Deus ao mesmo tempo?
Já mataram a charada? Os tambores não é do inferno. Quando Deus criou o louvor, Ele criou os tambores para o louvor da glória dele. E o nosso coração, ele emite um som como som de tambor, e ele faz tum tum, tum tum, tum tum. O ritmo é o mesmo para todos nós. Todos nós estamos emitindo o mesmo som nessa hora. O som que você não ouve, o céu ouve e recebe a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Essa é a armadura de Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Falamos da couraça. Calçar os pés na preparação do evangelho. Por que que eles calçavam os pés dos soldados? Presta atenção. Naquele período de Efésios, os escravos, eles não usavam sandália. Sandália era só para aqueles que eram livres. Então, a nossa armadura, ela tem a sandália, porque nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Então nós calçamos a sandália que nos libertou, o evangelho da graça de Deus, e nós pregamos o evangelho, porque aquele que ministra e tem essa armadura, agora ele é protegido, e ele agora vai proteger a outros. Não é isso que o soldado faz? Aleluia. Tomando sobretudo o escudo da fé. O escudo era do tamanho de todo soldado. Então o teu escudo, a tua fé é do teu tamanho. Muitas das vezes você não crê que Deus pode fazer. Eu creio, tá? Eu creio que Deus pode fazer coisas malucas. Deus faz comigo coisas doidas, aloprada. Me manda aí no banco sem ter conta lá e diz para mim que vai ter dinheiro lá, e eu vou lá e eu tenho dinheiro lá. Isso não aconteceu uma vez. Isso aconteceu várias vezes. E quando eu estava para me mudar daqui, eu disse para Deus: nós compramos um apartamento, nós não tínhamos dinheiro para fazer a obra no apartamento. E Deus falou comigo assim: você está demorando muito, eu quero que você vá embora daqui. E eu disse: Deus, eu não tenho dinheiro para fazer a obra. Ele disse: de quanto você precisa? Né, menino? E eu disse: eu não sei não. Ele: vai lá, faz a tua agenda. E eu corri para minha agenda e comecei a descrever o que é que eu precisava. Meus móveis eram muito grandes aqui, eu não poderia levá-los, porque os apartamentos hoje é micro, né? Queridos, para a glória de Deus, eu fiz toda a lista do que eu precisava. E eu pensei numa mesa. Só que essa mesa era surreal para mim. Era muito cara. E eu só pensei nessa mesa. E naquela mesma semana o Espírito Santo falou comigo assim: vai ao banco na conta que você tem. Eu sou viúva. Vai lá. Eu falei: isso é coisa da minha cabeça, por nada. E ele continuou insistindo. Eu não fui. Mas era uma semana como essa. Eu recebo no quarto dia útil. E ele falou comigo no dia primeiro, mais ou menos. Mas aí quando foi no quarto dia, eu fui ao banco. E o dinheiro era a conta de pagar o aluguel. E quando eu abro a conta, tinha um dinheiro assustador lá. E eu não quis mexer no dinheiro, porque eu achei que o dinheiro não era meu, que eu teria que devolver. Mas aí aconteceu, irmãos, que eu fui fazer uma visita e eu tive que repreender um diabo. Alguém ficou endemoniado lá. E eu falei assim, e naquele dia eu tinha mexido no dinheiro, porque eu precisava pagar o pedreiro e eu não tinha outro. Meu filho falou assim: mãe, pega aquele lá, depois eu boto no lugar. Que nós estávamos guardando o dinheiro, porque eu achei que não era meu. E eu mexi, eu falei: Deus, eu mexi no que não era meu. Porque, queridos, orar por outros, isso é muito sério. Se você não estiver com a tua vida em dia, nem tente. E eu falei para Deus: Deus, eu não posso, porque eu toquei naquilo que não era meu. E eu senti uma mão me empurrando, falou assim: vai lá. Eu falei: ué, se é para eu ir, o dinheiro é de quem? É meu. Fui lá: diabo, sai em nome de Jesus. E o diabo saiu. Eu corri para a igreja, dizimei, ofertei na mesma hora. E deixa eu dizer uma coisa para você: a mesa estava lá, naquele dinheiro.
A obra do apartamento foi completa, até com rebaixamento de teto ele me deu. E deixa eu dizer uma coisa para você: no dia em que eu me mudei, acabou o dinheiro, igual o azeite da viúva. Deus é fiel. Deus é fiel. Então, queridos, isso é muito sério. Calçado os pés na preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé. Tenha fé que Deus faz, porque a fé é do teu tamanho, porque o escudo era do tamanho de cada soldado. E outra coisa, a nossa fé protege a nós, mas também protege o outro, porque quando via os dardos inflamados do inimigo, quando o inimigo lançava os dardos tinha fogo na ponta. Todos os escudos se levantavam e formavam uma plataforma que protegia não só a vida daquele soldado, mas dos outros também. Ou seja, a sua fé protege a você, e protege o irmão que está do seu lado, e protege aquele que está do outro. Mas você precisa ter fé, não pode deixar de ter. Faz parte da armadura de Efésios. Tomando sobretudo o escudo da fé, pelo qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, que eu acabei de explicar. Tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. Nós temos vários sentidos. Nós temos visão, temos olfato, não é? O capacete protege tudo isso. O capacete te dá autoridade para falar o que você precisa falar, mas também te dá um ouvido apuradíssimo para que você ouça o que você precisa ouvir. Às vezes a pessoa fala tanta coisa e o Espírito Santo fala assim: grave isso, era o que você precisava ouvir. E outras coisas mais que nós ouvimos através da proteção do capacete. A proteção do capacete protege meus ouvidos, protege as minhas narinas, mas também me dá habilidades. E essas, entre todas as habilidades que o Senhor me deu, quando tem demônio no ambiente, eu sinto o cheiro dele. Quando eu preciso ouvir o som do inferno ou o som do céu, eu ouço, porque Ele me deu essa habilidade através do capacete. O capacete protege os meus pensamentos. O capacete protege o meu olhar. Então, receba em nome de Jesus o capacete, em nome de Jesus. Espada do Espírito. Espada do Espírito. A espada, a nossa espada qual é? A palavra de Deus. E ela não deixa nenhum inimigo de pé. Ela lança todos eles por terra. Então eu dei uma pincelada correndo pra caramba aí, para que você possa entender que a armadura de Efésios, ela é necessária. Nós não podemos pegar só uma peça ou duas peças. Nós precisamos tomar posse de toda a armadura de Deus. A segunda arma de proteção e também de ataque que eu preciso me utilizar é o nome de Jesus. Filipenses 2, 9 e 10 fala assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Efésios 1, 21 diz assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir, ou no porvir, em algumas outras traduções. Ou seja, na minha oração eu preciso invocar o nome de Jesus. Todas as orações, elas precisam terminar em o nome de Jesus. Tudo aquilo que eu coloco diante de Deus, em nome de Jesus. É o nome que está acima de todo nome. É o nome que quebra a cadeia. É o nome que muda a história. É o nome que vence toda a potestade. É o nome de Jesus. Terceiro armamento que não pode faltar na sua oração é a oração em jejum. Porque Efésios 6,18, ele nos diz algo poderoso. Ele diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Mateus 17, 21, ele diz o seguinte: mas essa casta de demônios não se expulsa, senão por oração e jejum. Então, queridos, quando eu estou orando e que a coisa não quer se movimentar, o reino espiritual,
Ei, presta atenção. Caminha aqui comigo um pouquinho. Muitas das vezes nós estamos orando por uma situação e nós nos cansamos. E quando nós nos cansamos, presta atenção, sabe o que acontece? Paralisa o reino espiritual também. Sabia? O que move o reino espiritual é a nossa oração, é a nossa intercessão. Quando nós paramos de orar, parou também. Então, querido, querida, se você está orando, se a coisa não está andando, você vai ter que fazer o quê? E depois entrar com o jejum. Entra com o jejum. Se você está orando, a coisa não está funcionando, entra com o jejum. Mas se você está orando, a coisa está andando, beleza, continue orando. Não pode é parar de orar. Quarto armamento, que pode ser, tudo isso é defesa e ataque, tá bom? Quarto armamento, palavra de Deus. Presta atenção. Quando você for orar, cite a palavra de Deus. As nossas orações precisam ser embasadas na palavra de Deus. Muitas das vezes eu escuto orações profanas. Eu estava conversando com uma pessoa nova convertida, e essa oração ela ouvia dentro de casa. E ela chegou para mim e falou assim: pastora, eu estou orando para que o anjo deixe de espadada naquela pessoa e corte ela e faça o que aconteça. Aonde você tirou essa macumba? Tem macumba gospel agora? Porque a Bíblia diz que quem veio matar e destruir é Satanás. Se não bate com a palavra de Deus, não faça. Tem uns cânticos aí, sai fora deles. Não é bíblico. Que é um tal de cantar, que você vai viver no palco, eu vou te ver. Isso é antibíblico. Isso é totalmente antibíblico. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Ele mandou alguém para o palco. Você fica lá no palco. Tá vendo a minha vitória? Estou esfregando na tua cara. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, e a seu tempo Ele te exaltará. Então, a oração tem que ser baseada na palavra de Deus. Muitas das vezes, queridos, eu percebo a batalha, eu não estou conseguindo. Quantos aqui às vezes vai orar e não consegue falar nada? Quantos já passaram por isso? Quando for assim, pega a palavra, começa a ler salmos, começa a ler textos bíblicos. Você vai ver o céu romper. Porque Deus não vai contra a própria palavra. Ele vai ouvir, vai enviar os seus anjos, e Ele vai lutar a teu respeito. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 4, de 1 a 13. Pode anotar aí, depois você vê em casa. Mas eu só quero ler versículo 3 e 4. Olha, Jesus ensinando, usando a palavra. Jesus, que era Jesus, ele poderia pegar Satanás, fazer um lacinho dele e jogar ele no inferno. Podia ou não podia? Mas Jesus foi por onde? Pela palavra. O diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito. Aonde que estava escrito? Jesus estava citando o quê? Nem só de pão viverá o homem. Se Jesus, que era Jesus, que podia fazer farelo dele, usou a palavra do pai dele,
por que você não usa? E eu também. Oração tem que ser embasada na palavra de Deus. Se não estiver na Bíblia, não cante, não faça, porque se não estiver embasado na palavra, é anátema, maldito. Ficaram quietinhos, hein? Quinta arma, gente, eu estou acabando, tenha paciência. Quinta arma de defesa e ataque: anjos de Deus. Foi o que nós invocamos aqui. Salmos de número 91, 11, 12. Olha só o que esse salmo fala: porque aos seus anjos, isso fala de Deus, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus vai dar ordem aos anjos a respeito de quem? Olha, você é uma preciosidade para Deus. Porque a palavra também diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Ou seja, para cada um de nós que estamos aqui, tem um anjo que está protegendo a gente. Por isso que quando eu orei no começo, vocês notaram que eu chamei o exército de Manaíns. Porque exército de Manaíns é exército de anjos de Deus. Se eu sei que para cada pessoa aqui tem um anjo de Deus, então automaticamente a minha oração, que o exército de Manaíns se mostrem agora e lute por nós. E quando nós começamos a orar desta maneira, a Bíblia diz o quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Se você está no meio da rua, Senhor, envie teu anjo para me guardar. Senhor, me esconda agora, que ele possa me cobrir agora com as suas asas. Automaticamente, você não vê, mas o reino espiritual funciona desta maneira. A partir da hora que você fala que os anjos do Senhor me cercam, eles te cercam. Que os anjos do Senhor me eles te cobrem. Que os anjos do Senhor me protejam, ele entra com escudo. Tudo isso funciona. Tudo isso acontece. Você só precisa crer. Versículo 12 do Salmo 91, ele fala assim: eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Eu já passei por uma experiência dessa, atravessando ali na prainha com quem vai para o Manguinhos. Você não tem visibilidade do ônibus quando vem, né? Eu parei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha nada. Quando eu botei o pé no meio já estava no meio, veio um carro, não sei de onde, do inferno, porque ele veio em alta velocidade. Eu só falei assim: Jesus. Automaticamente alguém pegou nas minhas costas e me empurrou. E eu catei cavaco para frente e o carro passou. Eu falei: louvado seja o nome do Senhor que me livrou nessa hora. O anjo do Senhor, ele já estava acampado lá. Porque quando eu vou sair de casa, ou vou dali da igreja para cá, eu já falo para ele: papai, vão comigo, envie teus anjos para me guardar, porque daqui a ali eu corro risco. O inferno está doido para me destruir. Então eu tenho que chamar, eu tenho que pedir, eu tenho que orar. Sexto armamento que não pode faltar. Estou terminando, Jesus. Oração usando louvor como arma de defesa e como arma de ataque. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, 22, diz assim, presta atenção: era uma guerra braba, uma guerra terrível. O rei Josafá estava guerreando contra vários reinos, e ele não sabia como vencer aquela guerra. E ele busca o profeta, e eles começam a orar. O profeta Isaías estava lá, e o povo começa a orar, e o rei ora, e o povo jejua, e o povo busca, porque
o exército não era um só, eram vários exércitos contra o povo de Deus. Era guerra por todos os lados, era príncipes. Quando nós falamos de príncipes, nós estamos falando de principados também. Toda vez que se levanta um príncipe na terra, por exemplo, o rei do Brasil, no nosso caso é o Jair Messias Bolsonaro, também se levanta um principado para lutar contra o nosso príncipe. E nós precisamos cobri-lo como nós cobrimos aqui em oração. Para cada nação existe um principado para tentar destruir. E o nosso Rio de Janeiro, eles estão tentando agora trazer o Jorge. É um principado de violência. E eles querem dizer que ele vai nos proteger. Mas não, ele vai tentar destruir a cidade. Mas quando você chama, pede o príncipe de Deus. Olha Daniel, quando ele começa a orar, ele pede, e Deus envia quem? Miguel. Miguel era o quê? A Bíblia diz que era um príncipe de Deus. Ou seja, da região dos principados veio um príncipe para lutar, porque era guerra de príncipes ali. Daniel não estava se prostrando diante do rei da terra. Então de rei para rei, príncipe para príncipe, vem o príncipe. Estão entendendo? Eu estou correndo, mas eu acho que eu estou conseguindo explicar a vocês como é que funciona. Estou tentando um linguajar mais simples possível para vocês entenderem. Agora preste atenção. O rei clama, o povo jejua, ele também jejua. Aí Deus dá uma direção para o profeta: manda o povo adorar, manda o povo louvar. Aí o que acontece? Quando começaram a cantar e a entoar louvores, eu estou lendo o segundo livro das Crônicas 20:22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Só louvaram. E Deus enviou um príncipe, armou emboscada contra eles mesmos. Eles mesmos se mataram, eles mesmos se destruíram. Faça menção do anjo do Senhor, peça que ele virá em teu socorro. Atos 16, isso é louvor, tá? Perdão, estou falando de louvor. Atos 16, do 25 ao 40, você vai ver a história de Paulo e Silas. Mas eu quero ler somente o versículo 25. Presta atenção. Eles estavam o quê? Presos. E a cadeia que eles viviam era subterrânea. Eles ficavam aprisionados pelas mãos, pela cintura, pelos pés. Braceletes, todo encorrentado, era muita corrente. Eles tinham que orinar e defecar no mesmo lugar. Ou seja, atraía ratos, atraíam baratas, atraíam toda a sujeira. Eles estavam prisioneiros, sendo prisioneiros, porque estavam pregando o evangelho da graça de Deus, falando de Jesus, o ressurreto, o Filho de Deus que havia ressuscitado. E eles estão ali presos. E a Bíblia fala o seguinte: perto da meia-noite, amarrado, de pé, não pode nem dormir. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Sabe o que aconteceu? Um anjo entrou na cadeia, soltou os agrilhões, sem precisar abrir. Os braços se soltaram, as pernas se soltaram, o corpo se soltou, a cadeia não abriu. Eles passaram pela cadeia, pela porta da cadeia, e chegaram do outro lado. Adoração como oração e arma de guerra e também de defesa. Tanto enfrentaram o inimigo, quanto se defenderam com a oração de louvor e gratidão ao Senhor. Muitas das vezes, queridos, você não precisa fazer muito barulho para Deus te responder. Basta você entoar um louvor. Muitas das vezes nós não conseguimos orar
Porque quando nós começamos a orar, nós começamos a chorar. Ei, essa é uma outra forma também de guerrear, com lágrimas. Porque a palavra de Deus diz que Ele recolhe as tuas lágrimas em salvas de ouro e leva até o Pai. Sobe como oração até o trono de Deus. Tudo isso é arma de guerra. Então, se você está chorando, não se preocupe não. Você está orando. Se você não consegue, as lágrimas estão embaraçando, eu coloco um louvor quando eu estou assim, e eu choro horrores. Daqui a pouco eu me vejo falando em línguas dentro de casa. Daqui a pouco eu vejo o céu abrindo, Deus começa a me dar visões e revelações. E daqui a pouco eu vejo Deus me dando vitória. Eu aprendi que louvor é uma arma poderosa, é uma oração poderosa. Continue louvando, continue louvando, continue adorando. Não pare não, não pare não. Eu vou a última, gente, fala amém, fala amém. A última, prometo. Estou terminando, tá, pastor? Estou terminando. Sétima arma profética, né? 7 armas que eu estou dando para vocês, armas de oração, como defesa e ataque. É o sangue do Cordeiro. Sangue como arma de defesa, também de ataque. Clamamos pelo sangue do Cordeiro. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz assim: nele temos a redenção, por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ou seja, os meus pecados são lavados no sangue do Cordeiro. Então, quando eu peco, eu oro e peço: Senhor, lava-me com teu sangue, e eu serei mais alva que a neve. Aleluia. Isso quando eu estou usando em minha defesa. Mas quando eu quero usar o sangue também como arma de ataque, Satanás vem: há poder no sangue do Cordeiro, arreda-te para o inferno, porque há poder no nome do Senhor Jesus e no sangue do Cordeiro. Eu posso usar como arma de defesa, mas também posso usar como arma de ataque. Apocalipse, o último versículo da noite. Fala, ela chegou no final. Fala, pode falar. Apocalipse 1:5 diz: e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Defesa por meio do seu sangue. Tome posse dessas 7 armas de guerra, mas também de defesa, em favor da sua vida, em favor da sua igreja, em favor dos seus filhos. Lembre-se que a sua guerra não é contra o seu marido, não é contra os seus filhos, não é contra a sua esposa. A sua guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Mas se você se utiliza da glória, da presença de Deus, da oração, do jejum, do sangue do Cordeiro, do nome de Jesus, se você se utiliza da adoração, do louvor, da gratidão, tudo isso vai trazer vitória para a sua vida. Que o Senhor te abençoe muitíssimo através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém.